Olá pessoal, vamos conversar nesse momento sobre um assunto que eu gosto bastante, que eu me envolvo bastante, que é o xamanismo. Vou tentar passar para vocês, de uma forma não muito técnica, né, alguns aspectos desse assunto. A minha abordagem vai começar com uma diferenciação bem interessante, bem básica. Xamanismo não é apenas uma prática indígena, né? Não é apenas algo ligado a índios, quer índios da Amazônia, quer índios americanos. O xamanismo é mais do que isso. Outro aspecto é que o xamanismo também não necessariamente está ligado àquela ideia que a gente tem de uma pessoa remota, né, no lugar remoto, desculpe, com crenças e conhecimentos um pouco distantes da realidade, fora do nosso normal, certo? Um xamã, ele pode estar inserido num contexto urbano, né, no contexto de uma cidade, uma metrópole, uma megalópole, São Paulo, Nova York, alguma coisa assim, e ainda assim ele ser xamã. Ele não precisa usar um cocar de penas, não precisa se pintar, não precisa falar de coisas, né, estranhas e com línguas diferentes, nada disso. O xamã, ele é uma figura diferente, realmente, na nossa sociedade, ao longo de todas as sociedades. Mas existem, né, algumas ideias preconcebidas, alguns conceitos assim, sobre o que é um xamã, o que é uma prática xamanística. E eu vejo isso muito voltado à parte indígena. Existiram xamãs indígenas, com certeza, mas não apenas eles. Então, eu embaso essas minhas colocações em dois livros. Um deles que eu já apresentei aqui para vocês, é do Ken Wilber, Éden, Queda ou Ascensão. E ele faz, né, como ele diz aqui no título, uma visão transpessoal, né, da evolução humana. Então ele começa lá daquelas sociedades bem primitivas e vai chegando até no ponto que nós estamos hoje e sugere algumas coisas além. E um outro livro interessante também, que se trata do assunto, esse livro do Willard, do Xamanismo à Ciência. Também um subtítulo de uma história da meditação. Então ele aborda também ali os xamãs, né, as suas práticas, e traz umas informações bem interessantes. O meu ponto é que o xamã, então, ele é um indivíduo com uma capacidade que ele desenvolve, que ele treina, e que às vezes é natural, né, de ir adiante um pouquinho com a sua sensibilidade, ir adiante com as suas percepções. Ele acessa estados de consciência diferentes daqueles que nós habitualmente temos, né? Ele entra num êxtase, ele entra numa situação de consciência que ele aprende a dominar. Ele não é levado por aquele processo, né, e ficando à deriva naquilo ali, depois retorna. Não, ele controla o processo. Seja através de práticas de respiração, seja através de práticas de meditação, seja através de plantas de poder, mas ele entra num processo diferente do normal que nós temos, né, da nossa vigília, e consegue acessar esses planos de consciência mais elevados e traz desses planos o conhecimento necessário. Lá na época mais primitiva, né, do desenvolvimento do ser humano, o xamã usava esses conhecimentos, essa capacidade que ele tinha, para quê? Para descobrir aonde estava a caça, né, para simplesmente os caçadores ali do grupo deles não saírem andando a esmo. O xamã conseguia intuir e descobrir aonde que estava a caça e focava. Ele conseguia acessar esses
estados de consciência mais elevados e buscava remédio, buscava plantas de cura, alguma coisa para ser aplicado nas pessoas do clã dele, do grupo dele que estavam com algum problema. Também trazia informações para gerenciar os conflitos, para gerenciar, né, as atribulações ali que o grupo passava. E nós tivemos ao longo da história assim, muitos xamãs. Muito mais do que a história revela, né? Muito mais do que do que a gente tem conhecimento. Por quê? Porque a maioria dos xamãs, a maioria das pessoas que tem essa capacidade de se transportar para estados de consciência diferentes, né? Eles não querem divulgar esse conhecimento, eles não têm necessidade de se promover ou de usar essa capacidade de uma forma assim muito ostensiva. Nós temos, é claro, aquela separação. Quem é um xamã verdadeiro realmente e quem é um charlatão, quem é um impostor. Impostores nós temos aos montes. Pessoas que usam um pouquinho dessas capacidades que eles desenvolvem, né, para tentar enganar os outros, seja por dinheiro, seja por bens, ou seja por fama. Nós temos muitos espalhados por aí. Esses aparecem, quer porque tentam se promover mais do que devem, quer seja porque acabam criando situações onde eles aparecem e normalmente não é uma propaganda muito interessante. Alguns conseguem por muito tempo, né, manter um status desse, de evidência e de credibilidade, e um dia acabam pisando a bola, acabam cometendo algum erro, alguma coisa assim. Os xamãs verdadeiros desenvolvem trabalhos muito mais interessantes, né, muito mais úteis para o ser humano, e normalmente não se manifestam tanto, não aparecem tanto, eles não têm essas necessidades. Hoje em dia, nós temos muitos xamãs vivendo em cidades, tendo rotinas extremamente normais, empregos absolutamente normais, e que nas suas horas vagas utilizam suas capacidades, buscam essas capacidades, desenvolvem essas capacidades. Certo? Então a gente tem que ter essa percepção dessa figura do xamã, que sempre existiu ao longo da nossa sociedade, né? Sempre tiveram indivíduos com algumas capacidades que estavam acima dos normais e que buscavam o uso disto, controle disso, ou então que acabavam sofrendo com isso, né? Se tornavam indivíduos doentes e que causavam algum dano, seja para si mesmo ou para as pessoas que estavam ao seu redor. Muitos acabavam, né, em hospícios, sendo medicados, sendo tratados como loucos, exatamente porque não dominavam a técnica. Nasciam em sociedades, nasciam em famílias, onde o acesso à informação era muito difícil, onde as crenças limitantes eram muito fortes e impediam o crescimento e o desenvolvimento dele. Ter uma habilidade dessas, né, uma habilidade de uma percepção extrasensorial, uma capacidade de sair do corpo, uma capacidade de se projetar, uma capacidade de intuição, de clarividência, alguma coisa assim, não é algo muito simples ainda hoje de se trabalhar. Não é muito simples, é muito complicado ter alguma coisa dessas. Muitas pessoas, em épocas passadas, sofriam muito com isso porque não tinham esse conhecimento, não tinham de buscar isso, não sabiam entender o que estava acontecendo com elas. Mesmo hoje em dia, com a internet, com livros, com filmes, divulgando bastante, explorando bastante esse assunto, muitas pessoas sofrem por muitos anos, né, se considerando problemáticas, se considerando anormais, se considerando incapazes de fazer algumas coisas, quando na verdade o que elas não conseguem é controlar as suas habilidades, as suas capacidades, que vão um pouquinho além daquelas que nós temos normalmente. Os benefícios que o xamã pode oferecer, hoje em dia, são muitos, né? À medida que mais e mais pessoas começam a ter percepções extrasensoriais e começam a vivenciar aspectos mais ligados à espiritualidade, mais orientação se torna necessária. Mais energia voltada para esses aspectos se torna necessária. E também, nada impede, né, que o xamã moderno seja muito tecnológico, certo?
Ele tem que encontrar um equilíbrio dentro das suas qualidades. Às vezes, ele vai voltar e vai usar coisas indígenas, vai se ligar a determinados povos, a determinadas culturas, né? Vai trazer de volta essas divindades, esses cultos, essas energias. E algumas vezes ele vai conseguir se manter bem racional, bem mental e também fazer um trabalho interessante. Nós temos diversas áreas onde as qualidades do xamã podem se manifestar, seja um tarô, seja um trabalho de cura com reiki ou alguma outra técnica, né? Seja no aconselhamento, seja em profissões, né, normais, onde aquelas qualidades dele se manifestam e ele consegue resolver problemas, ele consegue gerenciar pessoas de uma maneira melhor, ele consegue resolver problemas tecnológicos ou mecânicos também, né, por uma intuição muito aguçada, que ele sabe exatamente onde está o problema. Existem pessoas que não são chamadas de xamã, mas são técnicos extremamente competentes, seja na parte teórica, na parte de conhecimento, seja no entrar no local, uma máquina, por um barulho que ele ouve, por um ritmo de rotação, por uma vibração que ele percebe, que ele capta, ele sabe onde está o problema, ele sabe o que fazer para resolver. Enquanto que outras pessoas iriam usar ferramentas de diagnóstico, iriam avaliar, iriam parar, desmontar, coisa e tal, ele sabe como fazer. Xamã, todos nós temos um lado xamânico. Todos nós temos um lado xamânico. E se a gente tirar esse vínculo, né, com essa parte mais indígena, mais mística, assim, a gente consegue perceber isso claramente. A gente consegue encontrar e visualizar esses xamãs em todas as áreas da sociedade. Sendo que a maioria deles não leva para esse aspecto, não classifica como xamã o que ele tem. E muitos nem conseguem explicar as habilidades que possuem. Mas eles sabem exercitar, e os que conseguem utilizar isso de uma maneira produtiva acabam se destacando bastante nas mais variadas profissões. Então, precisamos desmistificar um pouquinho essa questão do xamã, né? Como um indivíduo lá do lado de uma fogueira, com uma pena, com um cocar, ou com cheio de colares, ou com um guizo e um tambor na mão, invocando divindades obscuras, para atualizar esse conhecimento e a gente começar a perceber na gente mesmo essas nossas habilidades e utilizar essas habilidades de uma forma mais coerente, né? Não se deixar levar por isso, mas ter um controle. Então, inclusive nesse livro do Ken Wilber, ele coloca ali alguns estágios que a nossa civilização foi atravessando, né? E que a cada estágio, o xamã daquele estágio ele consegue ir para um estágio superior. Ele consegue acessar aquilo temporariamente e depois retorna trazendo essas informações. Nós temos então, com base no que eu falei, um xamanismo assim mais comum, que a pessoa usa essa habilidade de acessar essas informações, de buscar informações, de buscar estados alterados de consciência com muita facilidade. E nós temos aquele coisa mais básica, assim, né, que é muito voltada ainda para a parte de cura, para a parte de orientação, para a parte de aconselhamento, e que usa, né, esses recursos mais primitivos. Seja contato com espíritos, seja contato com animais de poder, seja contato com plantas de poder também, tanto para ele quanto para a pessoa que está recebendo, que está procurando ajuda. Então, nós temos essa infinidade de aplicações e de utilidades para as habilidades do xamã, certo? Desmistificando um pouco esse assunto, a gente consegue, né, abrir um pouco a percepção da gente, identificar isso e às vezes até orientar a pessoa ou se orientar melhor com base nessa informação. Nós temos as nossas habilidades normais, nossos 5 sentidos, nossas percepções naturais, e nós temos percepções que vão além disso, né, que são as percepções extrasensoriais, que é uma capacidade de lidar com energias diferentes que vão
diferenciar uma pessoa das outras. Algumas possuem essas habilidades latentes, nascem com elas, né? E às vezes desenvolvem, às vezes só cria problema. E outras pessoas buscam esse caminho e vão atrás de informação, vão atrás de técnica, de exercício, de dedicação, e com base nisso acabam desenvolvendo essas capacidades que tanto querem. As duas possibilidades são interessantes e são válidas, né? As duas possibilidades. Então, esse foi o nosso papo sobre os xamãs, né? Os xamãs mais modernos que nós temos hoje, certo? Então, agradeço a todos e até a próxima. Obrigado.